Vamos lá, porque eu vou voltar para o jornalismo aqui. É isso, tá? O programa é isso. É informação o tempo todo, a gente vai ter aqueles respiros, porque a gente precisa, a vida fica melhor assim, né? Teve uma família aqui de Londrina, do Flores do Campo, aliás, ó, abraço a todo o povo do Flores do Campo, que eu sei que tem uma audiência enorme da nossa RIC lá, obrigado. Eu conheço Flores do Campo, quando estive aqui, fui várias vezes lá, fui extremamente bem recebido. Só que uma família de lá passou horas de desespero no final de semana, tá? Na sexta-feira, finalzinho da tarde de sexta-feira, duas crianças, duas irmãs, uma de 5 e uma de 11 anos, elas foram para casa de uma vizinha lá jogar videogame. Até então tudo normal, diz que a família dessas crianças conhecia essa vizinha. Só que elas não voltaram à noite. A família achou estranho, foi até a casa da vizinha, chegou lá e encontrou uma sacola com os documentos dessa vizinha queimados. E nada das crianças. Sábado de manhã, tinha uma força-tarefa envolvendo a polícia, amigos, familiares, pessoas ali do Flores do Campo, tentando encontrar as duas. Gente, foram horas de desespero. Você não tem ideia de como foi. Imagina para essa família. Uma criança, uma menina de 5, outra de 11 anos, essas duas irmãs. Elas ficaram desaparecidas quase 24 horas, tá? E elas foram encontradas em Mauá da Serra e há suspeita de violência sexual. A Laís tem detalhes dessa história para mim agora, né? A Laís está nesse momento para trazer mais informações desse caso. Eu pedi para ela voltar na casa dessa família, tá? Ela tá lá. E eu já vou mostrar a reportagem completa também de tudo que aconteceu no final de semana, do desespero, das buscas por essas crianças. A nossa equipe acompanhou tudo. Só vou te lembrar o seguinte, tá? Até por uma questão de legislação, isso tem uma coisa que a gente que é correto. E sempre você vai ter isso aqui. Como as crianças foram encontradas, e esse era o nosso principal objetivo quando a gente entrou na história no sábado pela manhã, eu não vou mostrar a foto dessas crianças, tá? Mas graças a Deus, elas estão bem, tá? 80 quilômetros de Londrina foram encontradas em Mauá da Serra. Laís Cardoso já está aqui e antes até de eu ir com você, Laís, de mostrar a reportagem do Wesley, a gente vai trazer em primeira mão também aqui, bota para mim o depoimento da mulher que chegou a ser presa, depois foi colocada em liberdade, que teria raptado essas crianças. Põe um trechinho para eu ouvir, por favor. A gente tem. Aliás, parabéns ao Douglas da nossa produção que conseguiu em primeira mão, tá? Esse depoimento. Bota um trechinho pra mim aí, uma história que movimentou toda a nossa região, movimentou especialmente o Flores do Campo, movimentou Londrina no final de semana. Põe pra mim um trecho. As meninas foram até a sua residência e o que aconteceu? Por que a senhora não avisou a dona Suela? Porque ela não ia deixar a gente passear. E a sua intenção era levar as crianças pra onde? Pra praia. Certo. E qual meio de transporte a senhora utilizou para chegar até aquele local? Ônibus e carro. Onde é que a senhora dormiu ontem à noite? Em Guaravera. Aonde? Num sítio. Com quem? Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes desse depoimento, tá? Até porque eu pedi para a produção aqui agora, para nossa edição, para botar aquelas letrinhas, porque como ela está falando numa sala com eco na delegacia ali, está prestando depoimento para o delegado, dá um pouquinho de eco, às vezes é difícil entender, então a gente vai botar aquelas letrinhas na tela, aquela legenda, tá? Já, me dá só um minutinho que eu já faço isso, mas antes eu vou com a Laís, tá? Laís, faz assim, me dá um panorama nesse momento de onde você tá, a gente tá vendo imagens das buscas, pode dividir a tela, inclusive, com a Laís aqui com as imagens das buscas no telão? Laís, fica à vontade para me dar aí informações do local e já pode chamar a reportagem do Wesley Lemos também falando dessa história. Ah, foi a Silvia que fez essa história no final de semana, né? Me dá detalhes desse momento aí, como é que estão as coisas aí para essa família e para a população do Flores do Campo, né, Laís? Porque eu sei que essa história mobilizou a comunidade inteira e é só para você entender, tá? Se essas crianças fossem de uma família na Gleba Palhano, a gente daria a mesma atenção que a gente deu para as crianças do Flores do Campo. São crianças, são pessoas, são cidadãos. E aqui não me importa se elas moram num bairro bem popular, se elas moram num bairro chique, isso não importa pra gente aqui. O nosso compromisso é com o jornalismo e é estar junto das pessoas sempre. Laís, bom ter você aqui. Fiquei muito feliz de te reencontrar. Laís, com quem eu já tinha trabalhado aqui. Que Deus siga te abençoando, que Deus siga nos abençoando. Bom dia, ainda é bom dia, né? Porque, não, 12:02, dá para dar boa tarde para você, Laís. Boa tarde para você de casa, tá? A gente começa às 11h30. Boa tarde, Laís. Qual a situação por aí? Oi, Juliano.
Juliano, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Nós estamos aqui para continuar contando, né, essa história. Você imagina a angústia dessa mãe ao perceber que as crianças tinham desaparecido. A Suelen está aqui hoje, ela está respirando até mais aliviada, mas foram momentos muito tensos, viu, Juliano? Suelen, como que foi assim que você percebeu que elas tinham desaparecido? Boa tarde. Eu percebi que ela desapareceu por volta das 6 horas da manhã, foi o horário que eu acordei, né, que foi na casa da mãe dela, atrás das minhas filhas. E chegando lá, as duas já não estavam mais lá, não tinha nem retornado da igreja, né, da suposta igreja onde ela tinha levado as minhas filhas. E aí a gente procurando para saber, todo mundo preocupado, nós todo mundo preocupado. Meu marido achou os documentos dela rasgados, remédios dela jogados fora, um celular também jogado fora. E aí já começamos a pensar no pior, que ela tinha levado as meninas embora. E como que foi assim que você reencontrou as meninas? Você estava contando que ela ficou falando de uma história que não existia, que ela tinha levado para a praia, que você tinha deixado. Como que foi isso? Ela falou que a partir daqueles momentos, né, eu tinha dado as minhas filhas para ela e que ela era a mãe adotiva das minhas filhas e que era para minhas filhas chamá-la de mãe. Trocou o nome dela, chegou a trocar o nome dela, o nome das minhas filhas também, né? O dela seria Fernanda, da minha filha mais velha seria Sofia, da minha mais nova seria Stephanie, né? E a partir daquele momento que era para minhas filhas chamar ela de mãe, né? E levando elas pro litoral lá, sabe Deus o que ia fazer com elas. E olha só, Juliana, só para o pessoal de casa também entender, foi essa situação. Elas foram convidadas, então, para jogar videogame, de repente, desapareceram, a mãe começou a procurar. Essa mulher disse para as crianças que ela era a mãe adotiva, que a partir de agora elas não lembrassem mais da Suelen, que ela não era nem mais mãe dela. E ficou colocando essa história na cabeça das crianças para ver se colava. Foi isso que você disse, né, Suelen? Foi isso mesmo. E as minhas filhas foi... Eu não sei como, mas foi um livramento de Deus eu ter encontrado as duas. Porque eu imaginei simplesmente assim que eu ia voltar só com uma. Porque do jeito que essa menina é louca, né? Porque tem que ser louca para pegar o filho dos outros e sair andando assim, né? Eu não sei o que ela teria feito com a minha filha, não. Suelen, tinha uma suspeita ali de violência sexual. Imagino que você que é mãe, né? Como que você se sentiu? Encontrar as minhas filhas sem calcinha na delegacia, você já pensa o pior. Aconteceu uma coisa que não é para ter acontecido, né? Tanto com uma quanto com a outra. E das duas, ao mesmo tempo, sem as partes de baixo, ficou marcante ali. Fiquei com medo mesmo de ter acontecido algo bem mais grave ali. Uma porque minha filha relatou que elas dormiram numa casa com homens, né? E com homens chegou a carregar a minha filha menor no colo. Então, aí eu pensei mesmo o pior. Pode falar, Juliano. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero que você continue conversando com essa mãe, mas antes eu vou mostrar a reportagem da Silvia, tá? Que acompanhou essas buscas, pra você entender como as coisas aconteceram no final de semana, tá? Não tem enrolação aqui no BG, não. É uma notícia atrás da outra, 12:05. Aliás, deixa eu chamar você pro YouTube. Põe aqui o link do nosso canal no YouTube. É só procurar RIC TV Londrina. Me assiste lá também. De repente você tem que sair de casa, né? Tá todo mundo com os afazeres aí. Eu queria agradecer a grande audiência. Ó, já tem mais de 500 pessoas com a gente aqui no YouTube. Obrigado a você que tá deixando mensagens aqui também. Então entra lá, ó, RIC TV Londrina. Assiste a gente também no YouTube, tá? Bora pra notícia? Bota essa reportagem inteira agora aí, porque na sequência eu vou voltar lá com a mãe, eu vou voltar com a Laís ao vivo aqui no BG. As buscas pelas irmãs começaram na Zona Norte, em uma região de mata. Uma grande operação foi montada com o apoio do cão farejador da Guarda Municipal e com o helicóptero da Polícia Militar. A última vez que a mãe viu as filhas foi no começo da noite de sexta-feira. As irmãs, de 11 e 5 anos, saíram de casa para jogar videogame com a vizinha. O desespero tomou conta na manhã de sábado. A mãe, ao retornar na casa da vizinha, encontrou documentos da suspeita queimados, rasgados em uma sacola. Tô com fogo em documento, no celular, em remédio e não pedi autorização para a mãe, tá? A mãe não estava sabendo que ela saiu com as crianças. Os pais das crianças, Suelen e Richard, foram até a delegacia de flagrantes. Aflitos, esperavam por respostas, até que a mãe recebeu uma ligação
com uma boa notícia. É Mauá da Serra. Mauá da Serra. Ela está longe com as minhas filhas. Após quase 20 horas de desaparecimento, as irmãs foram encontradas a aproximadamente 80 quilômetros de Londrina, no município de Mauá da Serra. A polícia descobriu que a vizinha da família realmente raptou as meninas. Depois, conseguiu uma carona e foram até a outra cidade. A sequestradora, de 31 anos, teria esquizofrenia e foi presa. Ela chegou a afirmar que era mãe adotiva das irmãs. O motorista que deu carona desconfiou que a mulher não era mãe adotiva das irmãs. Preocupado, ele ligou para a polícia militar e contou que deixou elas em um restaurante às margens da BR-376 em Mauá da Serra. A polícia militar foi para lá e encontrou as crianças dentro de uma barraca nos fundos desse restaurante. O motorista, a princípio, deu uma carona para elas na cidade de Itamarana, né? Aí ele começou a conversar com ela, achou estranho a história que a maior estava passando, onde supostamente elas iriam para o litoral, porém não tinham nenhum documento. Também ele perguntou se quisesse, deixava elas na rodoviária, ela disse que não queria ficar na rodoviária daí. Aí ficou às margens da BR-376, próximo ao restaurante Bambu, né? Aí esse motorista, ele chegando na cidade de Faxinal, devido à história estar perturbando, ele achava um pouco estranho, ele informou um policial de Faxinal que repassou para o nosso Copom e repassou para nós a situação, né? A mulher também contou para a polícia que iria levar as crianças para um passeio na praia, que teria uma profecia, que deveria cuidar delas. Ela demonstra que ela tem uma fé nisso, que ela está destinada a cuidar dessas crianças, que ela acredita que Deus falou com ela e falou para ela fazer isso. A princípio, né, tem histórias de que ela realmente tem uma doença mental, a gente não sabe confirmar, porque ela não apresentou o laudo até o presente momento, diz que o laudo ela tem no CAPS de Londrina, mas a gente não conseguiu confirmar. As irmãs foram levadas para a delegacia de Marilândia do Sul pelo Conselho Tutelar e logo depois chegou a mãe com a Polícia Civil de Londrina. Do desespero ao alívio, Suelen chegou a pensar que o pior tivesse acontecido com as filhas. Agradeço a Deus que, graças a Deus, elas estão bem, são e salvas. E agradeço também à polícia, né, por ter me ajudado a encontrar minhas filhas, porque senão hoje eu estaria chorando. Tá, de 11 anos, eu já tinha suspeitado desde quando elas saíram de lá de perto de casa, só que ela começou a falar que ia gritar socorro, que ia chamar a polícia, só que ela falava assim que ela, a partir daquele momento ela era mãe adotiva e que ela tinha que obedecer ela e pronto. E aí minha filha, vou fazer o quê? Na saída da delegacia de Marilândia do Sul, aquele abraço cheio de amor e gratidão. Foi uma emoção total. Imagina você encontrar as duas peças da sua vida, os dois pedaços do coração seu que falta. Porque os filhos da gente não só nasceram ali, são pedaços do nosso coração, né? São a vida da gente, é a alma da gente, a gente vive com os filhos da gente. A partir de hoje é portão trancado e nem perto dela mais chega. Se ela chegar, tipo, bora pra casa, ela nem perto dela mesmo, mas chega. E sobre ela ter esse negócio de profecia, para mim, não é profecia, isso é loucura. Da delegacia de Marilândia, a família foi levada para a Polícia Civil de Londrina. As crianças foram encaminhadas para a realização de exames no Instituto Médico Legal. A mulher deve responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado. A polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para concluir a investigação. Exames que deixaram a mãe preocupada. As minhas filhas foram encontradas com a parte de baixo sem calcinha, né? E vão fazer exame de corpo de delito ainda no ML. Eu perguntei para minha filha maior se aconteceu alguma coisa, se alguém mexeu nelas, tanto na menor quanto na maior. Elas me relataram que não aconteceu nada com elas. Se elas me falaram, não aconteceram, né? Mas é sempre bom estar fazendo exame para poder verificar, né? A mãe espera que a vizinha fique presa e pague pelo sofrimento causado à família. Eu confiei demais, né? Porque ela sempre ia na igreja com as minhas filhas, sempre levava, o pastor vinha buscar, então de carro, então sempre voltava. E eu não perdoo o que ela fez, entendeu? Para mim ela tem que pagar, para que ela não faça mais isso de novo, entendeu? Vem comigo aqui agora, ó. Eu tô com a Silvia Vilarinho aqui. Aliás, gente, deixa eu dizer um negócio. A Silvia daquela ex continua lá com a mãe, tá? Mas deixa eu falar com a Silvia aqui. A Silvia fez essa reportagem no final de semana, grande parte dela, sabe como, gente? Com duas coisas.
Um celular na mão e a vontade de fazer. E essa talvez seja a diferença do jornalismo aqui da nossa RIC TV, tá? A vontade de fazer, a vontade de querer informar você, tá? Aliás, ó, queria pedir uma coisa pra você. O nosso WhatsApp é pra você mandar foto, é pra você mandar vídeo, mas é pra você mandar informação também, tá? Como eu sempre disse aqui, eu não vou te chamar de telespectador, de telespectadora. Você faz parte da nossa equipe. Então, quando você tiver alguma coisa, filma com o teu celular, manda pra mim. Me ajuda a fazer o jornalismo da RIC TV, 991210893. Silvia, parabéns pelo seu trabalho no final de semana. Me conta uma coisa, eram momentos de muita tensão, porque naquele começo ali, havia todo o desespero de saber como é que essas crianças seriam encontradas, se seriam encontradas, chegando a pensar no pior, você imagina? As crianças de 5 e de 11 anos ficaram 24 horas desaparecidas, foram encontradas em Mauá da Serra e você conseguiu acompanhar tudo isso de perto. A gente tem agora a mãe ali junto com a Laís, agora ela está mais tranquila, que as filhas estão com ela, mas naquele momento era um momento muito tenso, né? Me conta o que é que você encontrou na hora que você chegou lá, Silvia. Boa tarde, bom ter você aqui. Oi, Juliano, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui. E olha, nós acompanhamos todo esse caso no final de semana, porque essa é a prioridade, né? Como você disse, levar a informação, descobrir de fato o que aconteceu. Então eu fui lá para Marilândia do Sul e lá existia um desespero, um clima muito tenso realmente com o desfecho dessa história. Tudo poderia ter acabado de uma forma muito pior, mas graças a Deus e graças a esse motorista desconfiou da atitude da mãe, fez a denúncia para a polícia militar, então tudo acabou bem. Na delegacia, as crianças chegaram primeiro com o conselho tutelar e depois de uns 20 minutos, meia hora, a mãe chegou com a polícia civil aqui de Londrina. Quando a mãe chegou, ela saiu do carro já correndo, chorando. Ela entrou na delegacia abraçando as filhas. Inclusive, ela chegou até a confrontar a vizinha que estava também na delegacia e ela precisou ser levada para a cela. Foi um momento de muita emoção, muito choro e muito alívio. Realmente, até os policiais que estavam envolvidos nesse caso, quando chegaram na delegacia, a gente percebeu que os policiais estavam aliviados, principalmente o soldado Brócoli, aquele que encontrou as crianças na barraca. Eles estavam realmente aliviados por encontrar as crianças bem, viu, Juliano? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que a mãe chegou ali a confrontar a sequestradora, né? Vem cá comigo, por favor. Você deixaria um filho seu, uma filha sua com alguém que você não conhece? Então, assim, eu queria entender o nível da intimidade aí dessa mãe com essa vizinha. Vem comigo aqui, presuntinho, por favor. O que essa mãe te contou na hora? Bota a Silvia aqui pra mim no telão. Elas eram muito próximas, ela e essa vizinha, porque o fato é que ela deixou essas crianças irem lá pra jogar videogame. Eu acredito que elas tinham uma relação de amizade, né, Silvia? Tinham sim, Juliana, inclusive de amizade até por conta da igreja. Elas frequentam a mesma igreja e as crianças tinham o costume também de ir para a igreja com a vizinha. Então, eles tinham essa relação de amizade, as crianças brincavam com a vizinha, jogavam videogame. Então, por isso que a mãe deixou as crianças ir até a casa da vizinha na sexta-noite. A mãe nunca desconfiou assim que algo pudesse acontecer ou desconfiou que essa mulher tinha outros planos para crianças, porque a mãe chegou a falar que por conta dessa mulher não poder ter filhos, às vezes ela criou essa história na cabeça de que as crianças eram filhas adotivas. Então, por isso que a mãe ficou tranquila, tinha essa tranquilidade, porque elas tinham essa relação de amizade e não sabia que a mulher, de fato, estava planejando raptar as crianças, viu, Juliano? Obrigado, Silvia. Rapidinho, deixa eu voltar com a Laís lá. Acredito que agora até a conduta dessa mãe mude, né, Laís? Porque, assim, ela confiava nessa vizinha. A Silvia colocou aqui porque elas tinham uma relação na igreja, poxa. Como é que você vai imaginar que alguém que você conhece da igreja, que você conhece lá, vai praticar um negócio desses? Acho que essa mãe passa a tomar agora um outro tipo de cuidado. Você é mãe, né, Laís? Dá pra dizer isso? Você deixa seu filho, sua filha ir pra casa de alguém quando você confia muito na pessoa. E eu acho que essa mãe agora vai pensar duas vezes antes até de confiar em alguém, porque foi uma situação muito difícil, né?
Pois é, Juliano, nós estamos aqui no Flores do Campo, só para você ter uma ideia, né, que tem outras mães também acompanhando aqui, e é justamente isso, aqui é a comunidade, as pessoas se conhecem, né, são vizinhos que conversam todos os dias. Juliano está questionando o fato, né, de você ter deixado as suas filhas irem até lá. Você já conhecia ela, confiava? Como é que fica agora seu coração em relação a essa mulher, como mãe, né, para poder realmente deixar suas crianças poderem brincar e tudo mais? Olha, agora eu confiava nelas porque, tipo assim, ela nunca me passou uma insegurança, não vou mentir pra você assim. Minhas filhas iam lá, comia, bebia, ela nunca se mostrou ser uma mulher perigosa, está entendendo? Minha filha ia pra igreja, voltava, com o pastor da igreja buscava e levava, então ela nunca mesmo se mostrou assim, então eu nunca pude suspeitar que ela ia fazer isso. Agora, atualmente, minhas filhas é do portão trancado, só sai comigo com o pai delas, entendeu? Não sai mais com mais ninguém. Obrigada, viu, pelas informações. Juliano, volto com você. Obrigado, Laís, pelos detalhes. Obrigado a confiança do povo todo aí. Mostra o povo ali do Flores do Campo, por favor, gente. E agora a gente pode falar até um pouco mais tranquilo agora, porque graças a Deus as crianças foram encontradas bem. Mostra essa galera aí que tá aí, ó, que eu sei que tá sempre assistindo a gente. As mães aí, eu repito, tá? Não é porque moram num lugar humilde que não são pessoas de bem, tá? Então, de verdade, vamos respeitar essas pessoas. Eu garanto pra você que tem muito mais bandido na Gleba Palhano que no Flores do Campo. De verdade. É verdade. Meu respeito e minha admiração a todo o povo do Flores do Campo, porque eu repito, todas as vezes que eu fui ali, eu fui extremamente bem atendido, tá? Fui extremamente bem recebido, é café aqui, é uma aguinha ali, e a galera sempre atende com um carinho enorme a gente ali. Muito obrigado. Entendo que vocês têm voz de novo aqui na nossa RIC TV, tá? Agora vamos lá, 12h18. Aquele respirinho com fotos? Cadê a nossa musiquinha? Alô, mamãe, alô, é você. Juliano tá de volta no meio. Eu tô de volta. Ação e diversão, não tem igual. É o Juliano aqui no Balanço Geral. Você já mandou a sua selfie